E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós mais um vídeo, dessa vez para resolver um problema que encontrei em um computador hoje, mais precisamente no notebook, beleza? Mas pode acontecer em um computador de mesa também. Aí o que acontece? Eu não vou estar com o computador agora para mostrar o problema, mas o problema era basicamente tipo, o pessoal tava mexendo nele, fazendo qualquer coisa. E acabava que do nada o Chrome fechava, ou então a tela ficava preta, piscava, alguma coisa acontecia, certo? Tipo, ele parasse o seu serviço e voltava do nada. Só que o grande problema de achar qual era o problema é porque, tipo, isso acontecia, tipo, do nada e o pessoal não tava fazendo nada pesado, o computador era top, tipo, tinha configuração boa, beleza? Era até um Ryzen 5 de sétima geração, 8 GB de RAM e um SSD que você olhava assim no Explorer, você olhava no gerenciador de tarefas, não tinha nada puxando tanto da memória assim, sabe? O computador em questão que tava dando problema é esse aqui, o notebook Asus VivoBook, que tipo, a configuração dele é top, beleza? E tipo, ele vem com Windows 11, aí eu tava achando que o problema dele era no Windows, certo? Que o Windows 11 é extremamente bugado, então achava que dessa vez não seria diferente, seria o Windows que estaria bugado. Só que fazendo os testes, eu botei para estressar ao máximo o computador com o Cinebench, com várias janelas do Chrome aberta. Aí o que eu percebi foi que o problema estava na placa de vídeo dele, certo? Tipo, e no caso o problema que veio foi em três computadores idênticos, sabe? Tipo, podia ser um problema só no drive de um, então por isso que eu achei que eu teria que formatar e voltar o Windows, beleza? Só que o problema não era bem o Windows, era na placa de vídeo. Era basicamente que o computador estava com apenas 512 MB para processar tudo na placa de vídeo. Então acaba que, tipo, para quem usa duas telas, 512 é muito pouco. Tipo, qualquer coisinha ele vai estourar, porque o pessoal normalmente numa tela estava ouvindo uma música no YouTube que puxa um pouquinho da placa de vídeo, e na outra tela estava usando algum programa que nativamente usa mais um pouco da placa de vídeo. Então o que a gente vai fazer é aumentar essa memória para pelo menos 1 GB, que é o ideal para quem usa um computador para multitarefa. Aí basicamente o que é que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse site aqui, que é um portal do GitHub, um repositório do GitHub, que contém uma BIOS que ela não é uma BIOS para instalar, é uma BIOS bootável. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa BIOS para acessar uma opção que provavelmente vai estar desativada em notebook, beleza? E vai ativar essa opção para que a gente consiga definir quanto de memória RAM a gente vai alocar para a placa de vídeo integrada. E que, como o computador tem 8 GB, eu recomendo alocar no máximo 1 GB, certo? Que já é o suficiente para fazer o trabalho. Que tipo, esse computador ele é bom para, não é um computador ideal para quem joga, é um computador ideal para quem trabalha, certo? Para uso doméstico ou de trabalho. Mas enfim, aí a gente vai baixar esse arquivo aqui, mais precisamente esse Universal MD Form Browser, que ele vai conter os arquivos para a gente conseguir acessar a configuração para ativar para aumentar a memória RAM da placa de vídeo, beleza? Aí a gente clicando nele, ele vai abrir desse jeito. Então, para a gente conseguir baixar o arquivo, a gente clica nesse View How. Ele vai fazer o download do arquivo aqui. Minha câmera está na frente, mas ele fez o download aqui, beleza? A gente vai copiar todos esses arquivos aqui do computador
e vai inserir um pendrive no computador. No meu caso, eu não vou inserir um pendrive porque eu não tenho nenhum pendrive que eu possa formatar. Mas eu vou simular aqui num HD meu, certo? Aí a gente viria aqui, clicaria em formatar. E aqui nessa opção que abrir, a gente ia botar para formatar no formato FAT32. Beleza? Aí feito isso, a gente vai abrir o pendrive que a gente acabou de formatar. No meu caso eu não formatei porque é um HD que tem arquivos importantes. Aí o pendrive estaria formatado em FAT32. A gente copiaria os arquivos para a pasta raiz. Perceba que eu estou copiando diretamente na raiz do pendrive, certo? Aí, feito isso, a gente vai desligar o computador e vai acessar a BIOS dele. Primeiro a BIOS nativa dele. Aí para isso você vai ligar ele apertando a tecla F2, ele vai abrir uma tela parecida com essa. Aí você vai apertar o F7 para ele ir para a tela configurações avançadas, e na aba de segurança, ou pode ser que esteja security, caso seu computador esteja em inglês, você vai procurar pela opção Secure Boot, e em seguida você vai desabilitar o Secure Boot e depois dar um F10 e salvar as alterações. Quando você salvar, ele vai reiniciar. Aí você vai ter que reiniciar com ele apertando a tecla S, que aí ele vai abrir um menu parecido com esse e você vai apontar para dar o boot direto no pendrive. Agora, com a BIOS que a gente baixou aberta, a gente vai na opção Device Manager, AMD CBS, em seguida NBO. Aí vai na opção GFX Configuration. Aí vai definir o eGPU Configuration para uma Specify. Aí vai definir uma Frame Buffer para o tamanho de memória que você deseja utilizar na sua placa de vídeo. Feito isso, você vai apertar o F10 e ele vai perguntar se você deseja salvar. Você vai apertar o Y para dizer que sim e vai desligar o seu computador pelo botão. Após reiniciar, vocês podem abrir o gerenciador de tarefas e vão ver lá na GPU que vai ter a memória de RAM que vocês alocaram, e na memória RAM vai ter uma memória a menos. Se você desejar, pode voltar ao Secure Boot novamente, que não vai ter problema nenhum, ou pode deixar desligado caso queira, mas eu não recomendo, porque só recomendo para quem realmente costuma ficar trocando de sistema operacionais. Beleza? Aí, só mais uma breve explicação aqui, tipo, essa RAM que você está alocando para a placa de vídeo, ela está vindo diretamente da sua memória RAM, que eu sei que parece meio óbvio, mas pode ser que nem todo mundo entenda isso. Então, tipo, não, por isso que eu não recomendo você usar mais de 1 GB, caso você tenha um computador com apenas 8 GB. E caso tenha um computador com 4, infelizmente você vai ter que comprar primeiro uma memória RAM antes de colocar, já que só o Windows ele basicamente já usa os 4 GB. E se você tiver um computador com 16 GB, aí sim você pode aloprar e botar logo 4 GB ou mais, beleza? Mas eu recomendo só até 4, beleza? Porque como é uma placa de vídeo integrada, ela não é reservada para usar tanta memória RAM, então pode ser que aconteça algum glitch, beleza? Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo, e é isso. Se te ajudou, deixa seu like, comente, e caso tenha alguma dúvida, tenha alguma dificuldade em fazer esse procedimento, pode contatar comigo no Discord ou diretamente no Instagram. Tá na descrição, tanto o meu Discord quanto o Instagram, beleza? E quanto ao acesso do boot, ou então das opções da BIOS, eu vou deixar o link que eu utilizei inclusive para pegar as imagens diretamente da fonte da própria ASUS, beleza? Então é isso, valeu galera, e até a próxima, valeu!